Olá, boa noite a todos. Já começamos aqui sem som. Tivemos um probleminha técnico, gente, então atrasamos uns minutinhos, mas podem ter certeza que o programa está muito bom e vai valer a pena ficar conosco até o final. Quero primeiramente aqui agradecer a todos que estão acompanhando o programa Mulheres e Previdência, sejam bem-vindos. E quero agradecer também às doutoras Daiane Becker, doutora Amanda Medeiros Kravichichin, que está conosco. Quero agradecer por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Mulheres e Previdência, compartilhando seu conhecimento, falando também um pouquinho das suas carreiras profissionais. Então, muito obrigada, doutoras. E também, obviamente, quero agradecer a doutora Natasha Bublitz, que está sempre comigo aqui ao meu lado no comando do programa. Bom, gente, para quem ainda não conhece o Mulheres e Previdência, que não assistiu ao nosso primeiro episódio, o Mulheres e Previdência é um programa onde a gente vai trazer, sim, conhecimento previdenciário, vamos trazer discussões previdenciárias, bastante conhecimento técnico, mas também vamos falar sobre a carreira profissional das nossas convidadas, vão compartilhar aí um pouquinho das suas carreiras conosco, que é para também trazer inspiração para outras mulheres. Tudo que nós trouxermos aqui sobre o direito previdenciário, sempre daremos um enfoque à mulher. Ou seja, hoje o nosso tema é contribuinte individual e empreendedorismo da mulher, que é o nosso enfoque aqui. Então, vamos falar um pouco aí das carreiras e quero explicar que o programa ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, que se chama Carreira e Desafios, as nossas convidadas, como eu já mencionei, vão falar aí um pouquinho das suas carreiras profissionais, da sua trajetória e também os seus desafios como mulher nas suas carreiras. Então, com certeza vai ser muito enriquecedor e inspirador a todas as mulheres que estão acompanhando. Bom, como o segundo bloco, aí sim a gente vai entrar um pouco na discussão previdenciária, falando sobre o contribuinte individual e o empreendedorismo. E o terceiro e último bloco, que é muito bacana, a gente traz uma pergunta especial para as nossas convidadas, que é: quem é a nossa convidada sob a ótica Mulheres e Previdência? Bom, como o tema hoje é sobre contribuinte individual e empreendedorismo, e a nossa ideia aqui é que o programa seja não apenas para colegas advogados ou todo mundo que seja da área previdenciária, que seja previdenciarista, mas também queremos levar informação a todo o público que quer ter mais conhecimento sobre os assuntos que são trazidos aqui. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o contribuinte individual, sobre o nosso tema, e depois esse tema vai ser aprofundado pelas nossas convidadas. Bom, gente, mercado de trabalho. Vamos começar falando sobre isso. O mercado de trabalho, ele é composto por diversas classes de trabalhadores. Entre esses trabalhadores, nós temos os trabalhadores formais, que têm a sua carteira assinada, ou como em alguns lugares são chamados registrados, ou para mim, estou aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, que o pessoal aqui chama de trabalhador fichado. Então, assim, nós temos essa classe de trabalhadores, que são os registrados, né, que pegam sua carteira de trabalho, levam até a empresa, tem esse vínculo formal. Mas, fora isso, nós temos outra classe de trabalhadores, que são os autônomos profissionais liberais. Dentre eles, podemos ter advogados, médicos, contadores, profissionais da beleza e estética, enfim, diversas áreas de trabalho, né? E esses profissionais já têm são para a Previdência considerados contribuintes obrigatórios. Mas o que é contribuinte obrigatório? Significa que eles desenvolvem uma função de trabalho e por isso eles têm que pagar a Previdência Social. Então eles são aí de uma forma bem básica, assim, bem simples falar para vocês. Esses são os contribuintes individuais, eles não têm aquele contrato formal de trabalho, que tem um horário a cumprir, enfim, são um pouco diferentes. Esses são os contribuintes individuais. E vamos, dentre esse assunto, falar do empreendedorismo. Por quê?
tanto por questões econômicas quanto pela questão da pandemia e toda a situação que o Brasil vem enfrentando, a questão dos empreendedores, dos empresários, microempresários, vem aumentando muito, né? Porque o mercado de trabalho dos trabalhadores formais, muitas pessoas ficaram desempregadas ou até tiveram a sua renda diminuída por perder emprego, conseguir outro. Enfim, diversas questões. A gente teve um abalo econômico muito grande devido à pandemia. E vamos falar sobre isso, né? Sobre essa mudança, vamos trazer alguns dados para vocês. Mas, além disso, eu gostaria de falar inicialmente que o empreendedorismo é um assunto, inclusive, que está muito em alta, mas ele não é apenas essa fuga do mercado formal de trabalho. O empreendedor, ele precisa ser inovador, ele precisa gerir, ele precisa administrar o seu próprio negócio, ele tem que ter liderança e essa visão inovadora que eu coloquei. E também depois a gente vai falar, né, a doutora Natasha também vai trazer alguns dados para a gente, falando sobre a mulher aí, né, que tem migrado muito do mercado formal para ser empresária, empreendedora, né? E é importante também, eu já trouxe alguns dados, hoje a gente tem no Enfoque aí mulher, mais de 7 milhões de mulheres que tocam os seus próprios negócios. E em 10 anos, o número de mulheres que são as responsáveis pela casa, que enfim, que administram sua casa, cuidam dos filhos, que são as responsáveis por todas as tarefas, a cada 10 empreendedoras, 4 também são donas de casa. E quando eu falo donas de casa, todas nós somos, né? Todas somos, temos que nos dividir em essas carreiras, mas que são de fato as responsáveis, que não dividem essa responsabilidade com os maridos. Então a gente tem aí, e nos últimos 10 anos, um aumento de 70% nesse percentual de mulheres que desenvolvem essas atividades. Bom, já falei demais, gente, então era só para fazer uma introdução, falando um pouquinho do contribuinte individual, para o pessoal que não é da área entender mais ou menos como que é o contribuinte individual, e também falar um pouco sobre o empreendedorismo, que é o nosso tema. Vou passar agora, né, a palavra para a doutora Natasha, que ela também tem algumas informações importantes sobre isso. Primeiramente, uma boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, doutora Lisiane Guerin, doutora Dayana Becker, doutora Amanda Kravichinchi. É sempre uma alegria estar com vocês. Obrigado por aceitarem o convite e compartilharem conosco nessa noite a história de vocês e o conhecimento tão importante. Vocês duas são referências na área, então é uma alegria estar com vocês e colaborando com todo o público com conhecimento sobre esse enfoque do contribuinte individual. Antes de passarmos para a parte previdenciária, eu separei algumas informações de recorte de gênero para contextualizar quando nós falamos em contribuinte individual. A doutora Lisiane Guerin, ela trouxe com muita propriedade a questão do empreendedorismo, quanto isso demanda, não basta ser expert, seja na prestação de serviço ou num produto a ser entregue. O empreendedorismo, ele exige muito mais. Ele exige a gestão, exige saber vender, saber precificar, como trabalhar em todas as funções da empresa sendo um. E aqui, nesse recorte de gênero, tem uma informação um tanto interessante, que é a conversão. Quando a gente fala em empreendedora, nós estamos falando, pode ter a empresária e a empreendedora. A empreendedora que está iniciando um negócio. É um indivíduo que tem um negócio, seja prestação de serviço, seja um produto. E a dona desse negócio é quem passa a gerar empregos, funções, ela passa a aumentar, ela vira empresária. Da conversão das empreendedoras para a empresária, ela é 40% mais baixa quando estamos falando de mulheres. Então, a cada 10 empreendedoras que iniciam um negócio, somente 3,9 viram donas do negócio, segundo o Sebrae. Então, a gente já tem um recorte de gênero onde traz a dificuldade de se manter nesse meio. Segundo o relatório da Global Monitor de 2017, embora as mulheres sejam maioria com novos empreendimentos, em torno de 51,5%, em até 42 meses,
quando passa esse período de 42 meses, os homens passam a ser maioria com 60%. Isso demonstra o quê? Uma dificuldade da mulher em se manter no mercado empreendedor. E como bem trouxe a doutora Elisiane no início, donas de casa nós todas somos. E exatamente por termos uma tarefa duplicada, uma dupla jornada, onde a gente trouxe no primeiro programa o dado de que em torno de 20 horas por semana a mulher dedica para cuidar da casa, dos filhos, e cuidar da casa pode ser desde a gestão da casa. E essa tarefa acumula. E talvez esse seja um dado que traga e colabore quando se aprofunda uma tendência desse conjunto estrutural fazer com que as mulheres empreendam mais, porque elas acabam buscando, seja maior flexibilidade para dentro dessa jornada poderem criar os filhos, cuidar de alguém que está precisando. A economia do cuidado acaba gerando que a mulher busque o empreendedorismo para que tenha uma flexibilidade na jornada de trabalho e, com isso, conciliar as duas formas. Então, fica aquela reflexão, o empreendedorismo, ele é tudo isso? Ele é uma oportunidade? Ele é uma paixão? Ou ela é uma necessidade? Aqui a gente tem que em torno de 48% das microempreendedoras individuais são mulheres, e sendo que 21% delas negras e 42% brancas. Esses recortes, eles servem atenção para a gente pensar quando fala de contribuinte individual, que a gente vai desde o microempreendedor até a sócia diretora da empresa. Todas essas mulheres, elas estão tomadas por esses dados que acabam elevando e formando uma convicção, um recorte cultural, e elas precisam de proteção previdenciária, elas precisam dessa inclusão previdenciária, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. E aqui, só colaborando um pouquinho mais, é que em julho de 2020 a gente teve um aumento do número de MEIs que ultrapassou 10 milhões de pessoas. Como trouxe a doutora Lisiane, é um aumento muito considerável de microempreendedores que estão buscando se reinventar. Mais uma vez, será uma oportunidade ou uma necessidade gerada com a pandemia de se reinventar e buscar uma inclusão? E como fica a cobertura do MEI depois da reforma da Previdência? Então, nos acompanhem que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque quando falamos de microempreendedorismo, empreendedorismo, precisamos falar também de previdenciário. Então, passo a palavra, sem maiores delongas, para a doutora Lisiane. Essa seria uma introdução para nos situar nesse debate sobre empreendedorismo e recorte de gênero. Bom, então não vamos nos prolongar muito, que eu já estou louca para ouvir as histórias. Então, vamos começar então com o bloco 1, que se chama Carreira e Desafios. Bom, quero já aqui começar perguntando, né? Mais uma vez dando as boas-vindas e agradecendo a estar aqui, doutora Daiane Becker. E quero perguntar o seguinte, na verdade pedir para que você conte um pouquinho da tua história profissional, né? Brevemente a tua carreira. E qual é o maior desafio que tu já enfrentaste como advogada ou como advogada previdenciarista ou que ainda enfrenta na sua carreira profissional? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito o convite, doutora Lisiane e doutora Natasha. Vocês são mulheres com uma grande representatividade no direito previdenciário. Cumprimentar a doutora Amanda, que eu acompanho nas redes sociais, que também representa muito bem a realidade que nós, na advocacia, enfrentamos, e com muito bom humor, por sinal. Aproveitar também para parabenizar esse projeto Mulheres e Previdência, que, ao meu ver, empodera as mulheres e as colegas advogadas. Eu vejo muita sororidade por aqui, o que me faz admirar mais ainda vocês, pois vocês estão quebrando um paradigma de que as mulheres são concorrentes. Então, meus parabéns. Eu sou advogada, né? Sou especialista em direito previdenciário e trabalhista. Eu atuei durante 10 anos como advogada do Sindicato Senalba. Advoguei também em sociedade por esse mesmo período. E neste ano eu decidi empreender sozinha, abrir meu escritório sozinha, na Grande Porto Alegre, na cidade de Novo Hamburgo.
e no próximo ano eu vou expandir para São Paulo. Né? O meu maior desafio como mulher eu encontrei foi no início da minha carreira, né? Foi assim a minha insegurança que fez com que eu me posicionasse assim de uma maneira inadequada, né? O meu maior exemplo assim foi uma única situação que me aconteceu lá no início da minha carreira, que foi na minha primeira audiência. Eu sempre conto essa história, que ela sirva de lição para outras colegas. A minha primeira audiência eu fui vestida de cor de rosa, totalmente de cor de rosa. E era insegura ainda, estava começando, né, na carreira. Então, o juiz me descascou na audiência, ele me testou de todas as maneiras possíveis, né, para ter certeza que eu tinha conhecimento, né, como uma maneira, assim, de me destratar. E com toda certeza foi pela minha vestimenta, pela minha aparência, pela minha insegurança, né, ausência de posicionamento naquela audiência. E desde esse dia nunca mais usei cor de rosa para trabalhar, muito menos para fazer audiência, né? E logicamente, né, no decorrer dos anos a gente vai amadurecendo e vai adquirindo um posicionamento com mais firmeza, né? E maior conhecimento também, ele é poder. Então, esse foi o meu, acho que foi o meu único e maior desafio como mulher, advogada. Muito obrigada, doutora, por trazer e compartilhar a sua história. E é muito interessante o que trouxeste ali do exemplo da roupa, da vestes, porque no primeiro programa nós também tratamos um pouco sobre isso e prestamos atenção o quanto a gente tende a acabar com vestes cada vez mais sóbrias, cada vez mais sérias, para que com isso a gente comprove que tem conhecimento, que tem técnica, quando na verdade a gente pode preservar toda a feminilidade sem que isso comprometa a nossa qualidade técnica, sem que comprometa o nosso conhecimento. Então, é um resgate de que a mulher ela pode sim e deve ser respeitada, assim, independente da vestimenta. E é interessante a gente trazer esses exemplos e parar para refletir e fortalecer, como trouxeste ali, fortalecer em forma de sororidade das mulheres, de que todas elas têm que ser respeitadas, independente das vestes, e começa entre nós mulheres, de resguardarmos e colocarmos isso. No primeiro programa nós mencionamos, inclusive, a questão da roupa. Tanto eu quanto a doutora Elisiane estávamos cada vez mais fechadas, e a gente foi questionado como se fosse a nossa importância ficasse questionada a roupa, e quando na verdade não tem nada a ver. O nosso conhecimento ele se sobrepõe a isso, são discussões que não passam pelo meio masculino, e sim pelo meio feminino. Então é muito interessante trazermos esse debate. Doutora Amanda Cravichinch, todos conhecem e seguem provavelmente nas redes sociais, uma grande inspiração para nós. Então, pedi para contar um pouquinho sobre a sua carreira profissional e contar algum desafio que enfrenta ou enfrentou como mulher, para que a gente possa debater um pouquinho sobre esse espaço da carreira. Boa noite, Natasha. Boa noite, doutoras. Estou muito honrada pelo convite. Primeiro, então, agradecer. Fiquei bem feliz mesmo. Acho muito importante esse debate, né? Prazer em conhecê-las assim mais de perto, né? Eu acho que eu e a doutora Elisiane, acho que já nos vimos em alguns eventos, né? Mas nunca chegamos a ter um debate mais próximo, então fiquei muito feliz, muito obrigada. Então, eu sou Amanda, advogada, professora, eu atuo no direito previdenciário como um todo, fez 10 anos esse ano. Comecei o direito previdenciário já na primeira fase do direito, e aí fiquei, inclusive, no mesmo escritório que eu trabalho até hoje, então são 10 anos. E acho que o meu maior desafio, assim, foi a vinda dos filhos na advocacia. Principalmente o primeiro filho, que eu ainda estava... foi durante a faculdade, então eu passei pela prova da OAB, pelo TCC, junto com o bebezinho prematuro, então, sem sombra de dúvida, foi o meu maior desafio. E os desafios na advocacia em si, como mulher, eu sinto que sendo mulher já é difícil, né? E sendo mulher e jovem, eu acho que fica ainda mais difícil.
Então, acho que o nosso desafio, que é praticamente diário, né, se já é difícil para o jovem advogado, independentemente do gênero, eu acho que para nós acaba sendo um pouco mais difícil, né, sem sombra de dúvida, em razão da estrutura que é a nossa sociedade, né. Então, sempre antes do atendimento, eu procuro entender já qual é o caso, mostrar bastante conhecimento, bastante firmeza naquilo que eu estou falando, para que aquilo gere para o cliente uma maior tranquilidade, uma maior certeza, uma maior segurança em passar, né, aquele caso para mim. Então, acho que um dos maiores desafios como mulher foi a maternidade, né? Tornar essa vida entre o profissional, a advocacia, mais a maternidade, mais a casa, como a doutora estava falando ali no início, né? A doutora Natasha estava falando ali no início, sem sombra de dúvida, é um desafio diário, assim. Então, foi isso, a maternidade, e acho que também o fato de ser considerada nova, né? A jovem advogado, eu acho que torna um pouco mais difícil ainda. Ai, gente, eu peço perdão pela minha voz, tá horrível, mas eu até estava conversando com a Lisiane um pouquinho mais cedo, final de semana, eu tive fiquei um pouquinho doentinha, então a minha voz, peço 1000 perdões desde já. Obrigada, doutora Amanda. Doutora, o seu vídeo está travando bastante para nós. Será que é possível reconectar, sair e retornar enquanto a gente vai? Pode ser? Pode ser. Vou sair aqui. Tá bom, então. Qualquer coisa já tem o contato do nosso suporte. Bom, gente, agora a gente vamos para já ouvimos aí um pouquinho falando sobre a carreira, né, da doutora Daiane, da doutora Amanda, e agora a gente vai seguir, né, esperar que a doutora Amanda retorne, que ela está com o vídeo um pouco travando, deve ser a conexão, mas já vamos então partindo para o segundo bloco. O segundo bloco, como eu havia explicado no início, a gente traz aí o tema do direito previdenciário da noite. E o tema hoje é contribuinte individual e empreendedorismo. Então, vamos começar o nosso segundo bloco. Bom, falando então aqui agora no nosso segundo bloco, vamos adentrar um pouco mais sobre a área previdenciária. E entre os contribuintes individuais, nós gostaríamos de falar um pouquinho mais hoje sobre o microempreendedor individual, ou conhecido como MEI. Inclusive porque, além dos dados que a gente já havia comentado anteriormente, eu e a doutora Natasha, o MEI teve um aumento também muito significativo na pandemia, né? Aí no ano de 2020, no ano de 2021. E embora o MEI, a gente tem cerca aí mais ou menos de 10 anos de existência dessa modalidade de contribuinte, ele continua aumentando e teve esse aumento ainda maior com a pandemia. Esse aumento, ele está diretamente ligado às taxas de desemprego, né, que aumentaram. A doutora Amanda retornou? Voltei. Eu saí do meu celular e conectei no computador. Acho que a internet aqui vai ficar mais... Então tá. Eu acho que agora tá mais estável, doutora. Obrigada. Imagina. Bom, continuando então, assim, gente, o MEI ele teve esse aumento e, obviamente, que ele é causado pelo desemprego que ocorreu devido à pandemia, né? Muitas pessoas perderam o seu emprego ou ainda precisam aumentar ou complementar a renda. Então, eu trouxe alguns dados também sobre o MEI, né? Que ele teve um aumento de 8,4% no ano de 2020, ou seja, do total de 3.509.750, 2.663.309
era um mês. Ficou meio confuso o meu número aqui, mas enfim, de 3 milhões e pouco, 2 milhões e pouco dos novos são MEIs. E o setor com o MEI, ele corresponde a 56,7% do total dos negócios funcionando no Brasil. Além disso, né, o microempreendedor individual, muitas pessoas também têm buscado, né, essa modalidade de contribuição, a abertura de empresa como empreendedor individual, devido a algumas facilidades, né, que é a facilidade de empréstimo, de abertura de contas bancárias, de emissões de notas fiscais. Enfim, agora, então, no segundo bloco que a gente vai falar um pouquinho e as doutoras vão aprofundar também mais o assunto. E quero então começar também com a doutora Daiane, pedir para ela falar um pouquinho mais sobre o contribuinte individual e as suas formas de contribuição para a Previdência Social. Doutora Daiane, sua palavra. Ele representa a classe dos trabalhadores autônomos. Doutora, eu não sei se para todos, mas o seu áudio tá bem ruim para mim. O meu tá um chiado. Programa ao vivo é isso aí, né, gente? A gente vai ajeitando os detalhes, eu não tenho o que fazer. Ele tá com chiado. A doutora não tem um fone? Agora, para pegar o fone, vai ficar complicado. Deixa eu ver. Um pouco. Eu acho que melhorou um pouquinho. Não, agora não. Agora? Tá, dá para ouvir agora, só tá um pouquinho chiado, mas dá para ouvir. Bastante o volume, acho que isso porque estava muito alto. Retomando, então, doutora, o contribuinte individual, ele representa a classe dos trabalhadores autônomos, dos empreendedores, dos profissionais liberais, né? Ele é um segurado obrigatório do INSS. Isso quer dizer que, em razão de ele oferir uma remuneração pelas atividades, ele deve contribuir para ter acesso aos benefícios, né? Geralmente é aquele que trabalha por conta própria, né? Na zona rural, urbana, tem subordinação a uma ou mais pessoas mediante o pagamento. Então, segundo a lei, o contribuinte individual ele possui obrigação de pagar o INSS sobre a remuneração mensal. Então, ele é obrigado, tá? Os tipos de alíquota são a alíquota de 20%, que ela deve ser paga pelo contribuinte individual que pretende conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou que deseja uma aposentadoria por idade com um valor maior que o salário mínimo. Então, se a pessoa é contribuinte individual e presta serviços para a pessoa jurídica, a obrigação de pagar o INSS é da organização que presta, né? E não da pessoa, do contribuinte em si. Então, nesse caso, a empresa que é responsável por descontar, mas daí é 11% sobre a remuneração e repassar o INSS, tá? Se a remuneração do mês for inferior ao salário mínimo, a obrigação é da pessoa, do contribuinte, de complementar a contribuição até que seja atingido um salário mínimo. Porque caso não ocorra, né, o complemento, o mês em questão ele não conta para a aposentadoria, tá? E a obrigação do contribuinte individual é efetuar esse recolhimento de 20% sobre a remuneração até o limite do teto do INSS. Então, se a sua remuneração exceder o teto, não é necessário fazer a complementação. Hoje, em 2021, o teto do INSS é de 6.433,57 e o máximo que a pessoa precisa recolher é de 1.286,71, que representa 20%, né, do teto. E também existe a possibilidade, né, de recolhimento de 11% sobre o salário mínimo, e quem pode pagar é o contribuinte individual também, que não presta serviço e nem tem relação de emprego com pessoa jurídica, que não exerce atividade remunerada. Só que essa opção de contribuição, que permite esse recolhimento de 11% sobre o salário mínimo, ela garante o direito a todos os benefícios do INSS, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição.
Obrigada, doutora Daiane. Bem importante essas informações para o contribuinte individual cuidar as formas de contribuição e estar com a cobertura previdenciária. Muitas vezes o contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica não sabe de que forma dar esse recolhimento, ele não é instruído. É aquilo que falamos, não basta só saber entregar o seu produto ou serviço de qualidade, é necessário toda uma gestão para uma correta cobertura. Seguindo, doutora Amanda, nós tivemos na reforma da Previdência inúmeras alterações quanto às formas de aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir, temos uma nova forma de aposentadoria que contempla tempo e idade, e com isso pouco foi abordado sobre o microempreendedor individual, o qual nós vimos que aumentou muito no último ano. Ele é uma forma de inclusão previdenciária, ele veio para acobertar todas essas pessoas que estavam desabrigadas e que vinham precisar da Previdência Social, que não é somente a aposentadoria, é também o benefício por incapacidade. Então, é uma cobertura mais ampla, ela é importante. Mas como que ficam eles agora com a reforma da Previdência? Como que fica a situação das complementações? O que mudou? Doutora Amanda, passar a palavra para comentar um pouquinho sobre essa situação para nós tão importante. Então, Natasha, o MEI, ele acompanhou a reforma da Previdência e, querendo ou não, agora vão surgir, já está surgindo várias discussões em relação à aposentadoria, não só do MEI, mas como um todo, né? Então, como bem falado pela doutora Daiane, o MEI, ele, via de regra, ele contribui com a alíquota de 5%. Essa contribuição efetuada na alíquota de 5%, ela deve ser obrigatoriamente sobre o salário mínimo, tá? E fazendo essa contribuição na alíquota de 5%, o MEI, ele vai ter direito à aposentadoria por idade e os benefícios de risco, que são o benefício por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, o salário maternidade, ele deixa a pensão por morte, né? Observados ali a qualidade segurada no fato gerador. Mas é claro que o MEI também pode ter acesso às regras de transição trazidas pela reforma da Previdência. Então, a regra dos pontos, a regra da idade mínima progressiva, a regrinha do pedágio de 50%, do pedágio de 100%. Entretanto, para que o MEI tenha acesso a essas regras, ele vai precisar fazer a complementação da alíquota, né? Como ele contribui ali numa alíquota de 5%, ele vai precisar fazer a complementação contribuindo ali com 15% sobre a mesma base de cálculo de salário mínimo. Outra dúvida bastante importante e muito recorrente, pelo menos aqui no escritório, é o seguinte: doutora, então eu como MEI, eu só posso me aposentar no valor do salário mínimo? Então, aí é muito importante uma análise não só em âmbito do direito previdenciário, mas uma análise tributária e ainda contábil. Por quê? Quando a gente foca na aposentadoria com valor acima do salário mínimo, no MEI, a gente precisa entender que a lógica tributária do MEI recolher ali com uma alíquota de 5% é porque ele tem um limite de faturamento, as alíquotas tributárias são mais reduzidas, né? Então, quando ele almeja uma contribuição previdenciária sobre um valor mais alto, isso vai, de alguma forma, refletir também na questão tributária. Então, é claro que ele pode contribuir de forma paralela, ele como um contribuinte individual, por exemplo, né? Aí, claro, uma alíquota de 20%, sobre um valor mais alto, mas ele vai ter que justificar essa renda. Então, é muito importante que o MEI ele faça uma análise não só em âmbito do direito previdenciário em si, quando ele busca uma aposentadoria, às vezes com valor mais alto, né? Porque muitas vezes, para esses trabalhadores, Natasha, vale mais a pena, contabilmente e tributariamente falando, você fazer o INSS ali no salário mínimo e buscar uma previdência complementar, né? Buscar aí uma fonte de renda que não no INSS, né? Então, é muito importante que esses trabalhadores, tendo em vista aí o grande aumento que nós tivemos
sobretudo na pandemia, que busquem também planos de previdência não só no âmbito do INSS, mas busquem uma previdência fechada, analise as taxas, a rentabilidade, né? Porque muitas vezes pode ser aí um custo-benefício muito mais interessante do que muitas vezes aumentar a sua base de contribuição para o INSS, focando muitas vezes um benefício que pode sofrer uma outra reforma, então ele vai ficar ainda mais para frente, né? Ainda mais atrasado, ainda mais futuro. Então, a minha sugestão, normalmente, é claro que isso, que fique bem claro, né? Cada segurado é único e cada realidade é uma realidade. Em muitos casos, a pessoa nunca ouviu falar em previdência complementar, então, para ela, está fora de cogitação buscar um plano de previdência nesse sentido, então a tua análise já vai ser outra. Eu já fiz planejamentos aqui no escritório que o segurado teve que remodelar ali o MEI, teve que sair do MEI para buscar uma base de cálculo mais interessante, né? Então, é importante uma análise mais geral em relação a isso. Mas, voltando bem específico na pergunta, né? O MEI se enquadra ali nas regrinhas trazidas pela reforma, em todas elas, tá? Mas ele vai precisar analisar a alíquota. E aí, a tese que vem surgindo é a seguinte, olha, bem, tudo bem, o MEI, ele só aposentava ali por idade, com alíquota de 5%, só que agora as outras regrinhas, como a idade mínima progressiva, o pedágio de 100%, também tem idade mínima. Eu vou ter que complementar da mesma forma? A minha opinião, tá, gente? Essa é a minha opinião, é que sim. Porque, ressalvado a aposentadoria por idade mesmo, que exige um tempo menor de contribuição às demais regras, é uma roupagem nova da aposentadoria por tempo de contribuição. Obrigada, doutora. É muito interessante essa abordagem final, porque o MEI ele busca uma inclusão previdenciária, mas a reforma da Previdência, ao trazer essa complementação, a necessidade da complementação, traz uma barreira, talvez, para a inclusão previdenciária daquelas pessoas que estariam inclusas no empreendedorismo muito inicial, não das que estariam enquadradas na possibilidade de previdência complementar, num estudo maior. Mas aquela inclusão muito primordial, que a gente brinca, né, o pipoqueiro, a manicure,